Bora começar a falar desta segunda rodada do Paranaense que começa amanhã. E a gente vai direto pra Londrina. O Ademir Lobo vem no Bate Pronto Paraná, trazendo pra gente as informações do adversário do Coritiba, que busca a segunda vitória no estadual. Fala, Lobo. Alô, TT Mota, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando a Jovem Pan News em todo o estado do Paraná. Pois é, o Londrina teve uma grande vitória na última quarta-feira diante do atual campeão paranaense, o Operário, 2-0 no Estádio do Café para mais de 5 mil torcedores, resultado que mantém o técnico Alan Al com os pés no chão. Ele diz que é preciso ter segurança, tranquilidade e serenidade para continuar tocando o time na temporada. O Londrina, que teve 2 baixas da partida, o lateral esquerdo Rafael Monteiro saiu com cãibras, o Iago Teles com um corte labial, mas os dois devem reunir condições para atuar amanhã contra o Coritiba. Na verdade, o Rafael Monteiro passa por exames, mas o Iago Teles está liberado. A provável escalação do Londrina Esporte Clube com Kozlinski, Maurício, Iago Lincoln Wallace e Rafael Monteiro, meio-campo com André Luiz, Lucas Marques e a presença do João Bezerro no ataque, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. A provável formação do Londrina para enfrentar amanhã o Coritiba. Tubarão quer vencer, aproveitar o embalo do time no campeonato para poder ir com tranquilidade na primeira fase da competição. TT Mota. Valeu, Ademir Lobo trazendo pra gente as informações do Londrina. E o Rogério chega pra falar do Coxa, que busca a reabilitação no campeonato estadual, de novo diante do seu torcedor. O Coritiba que tropeçou na primeira rodada do Campeonato Paranaense, né, TT? Perdeu dentro do Couto Pereira por 3-2 do Foz do Iguaçu. E agora a palavra de ordem no Alto da Glória é reabilitação, né? O próprio técnico PC Oliveira, depois do jogo, ele falou bastante sobre essa questão, sobre o resultado negativo do início e de que agora esses meninos eles terão ali pouco tempo para reverter essa situação e já dar uma resposta nessa partida de amanhã contra o Londrina, que é um adversário ali mais complicado do que o time que o Coritiba enfrentou logo no início do campeonato, né? O Foz do Iguaçu é um time que vem da divisão de acesso e manteve ali boa parte do seu elenco. Já o Londrina é um time de Série B de Campeonato Brasileiro, um time que foi finalista da Série C no ano passado, também tem vários atletas remanescentes. O Roger Silva não permaneceu, mas tem a chegada do Alan Al, que já teve ali um bom cartão de visitas, né, na primeira rodada. O time do Tubarão acabou vencendo o Operário na largada da competição. Então, assim, é um time mais cascudo, é um time que, na teoria, é mais difícil de se enfrentar que o Foz do Iguaçu. E o próprio PC falou sobre isso, admitiu que é um jogo bastante complicado, mas que ele terá que dar uma resposta. TT, algo que chamou bastante atenção para esse jogo foi uma resposta do William Thomas na entrevista de hoje, né? Porque quando perguntado sobre o planejamento, né, sobre a questão dessa separação dos elencos, o William Thomas ele deu uma pista e que pode ser fundamental para o jogo de amanhã. Ele falou que para essa partida contra o Londrina está mantida a ideia do time B, mas que ele não garante que não teremos surpresas na escalação. Ou seja, time misto. Pode ser que alguns jogadores ali que fisicamente tiverem em melhores condições, eles estejam ali à disposição do PC para esse jogo de amanhã. Então, chance do Coritiba reforçar o seu plantel para esse jogo contra o Londrina pela segunda rodada. O Coxa que precisa também, né, do resultado, porque essa primeira fase é muito curta. Imagina se o Coxa perde amanhã, TT. Aí restam 4 jogos, sendo 3 fora de casa. A situação do Coritiba complica já. Clássico, né? Já sendo um deles um clássico contra o Atlético na Arena da Baixada logo na sequência, né? Então é bastante traiçoeira essa primeira fase do Campeonato Paranaense. Então o Coxa deve sim ter reforços de atletas do plantel principal para essa partida contra o Londrina. Esses planejamentos, assim, quando eu falo de Paranaense, é que agora mudou e é o mais curto, né? A primeira fase, mas o planejamento até começar o campo a responder, né? Se o resultado não veio, vamos mudar o planejamento. Na coletiva mesmo, né? O PC falou sobre isso, o resultado importa. E... Ainda mais num campeonato tão rápido.
O Atlético já fez isso, o Coxa já fez isso, de falar, vai ser assim, daí começou a não ser como gostaria, e falar, vamos ter que mudar, né? E realmente, com essa mudança do formato do Campeonato Paranaense, fica difícil mesmo, porque é muito tiro curto, né? Antes eram 11 rodadas, agora são 6. Né? Você perde 4 jogos aí, nessa brincadeira de poder testar jogadores, né? Testar elenco, testar ideias, e o Coxa perdendo a primeira em casa e perdendo uma eventual segunda Londrina, é bem isso que o Rogério falou, né? São 4 jogos com um clássico fora, 3 desses 4 jogos fora, o Coxa se resolver. E querendo ou não, ainda tem a questão da Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil, tudo bem, você tá na Série A, você tem vaga na 5ª fase, ou seja, tem vaga nesse ano, mas e ano que vem? Se cair por um acaso, se manter, né? Você precisa se manter na Série A para continuar tendo vaga na Copa do Brasil. Senão você vai depender ainda do estadual para ter vaga na Copa do Brasil. Então isso tudo é impactante por conta de um resultado ruim contra um adversário frágil, como foi o Foz. O empate talvez teria sido mais... teria amenizado um pouco? Possivelmente. Sim. Possivelmente. Ainda mais pelo poder de reação. Do Coxa tá perdendo 2-0 e empatar 2-2. Só que como levou o terceiro, a pressão se torna muito maior, né, Jana? O Foz jogou bem no primeiro tempo, né? Conseguiu ali ditar o ritmo, explorou as falhas do Coritiba. Eu acho que teve a competência do Foz, mas eu acho que teve mais falha do Coritiba. E claro que isso passa muito pelo que foi falado, né? O nervosismo dos meninos, a estreia, enfim, pressão. É diferente, né? Você jogar num time, né, num campeonato profissional e jogar na base. Mas com essa informação que o Rogério trouxe, eu acho que mostra que, de certa forma, também, né, internamente, o Coritiba talvez tenha levado em consideração isso, de mesclar um pouco, né, de trazer um pouco essa experiência dos jogadores profissionais. De certa forma, você vai dar ritmo também para eles, para trazer um pouquinho mais de tranquilidade para a sequência. Para que o Coritiba consiga, principalmente por ser um jogo em casa, né? É um jogo no Couto Pereira, mais um jogo em casa, pontuar, né? De preferência uma vitória, obviamente, para não ficar para trás na classificação, para conseguir ter um pouco mais de confiança para dar sequência no Campeonato Paranaense. Acho que algumas posições como a própria defesa, o meio-campo, né? Nesse setor criativo, para trazer um pouco mais de tranquilidade para que o Coritiba seja mais impositivo e eficiente. Porque, por mais que tenham ali jogadores com qualidade, com capacidade, até depois de compor o elenco profissional, são jogadores que precisam desse respaldo, né? E em alguns momentos ali tiveram falhas no primeiro tempo, no segundo tempo voltaram, né, com mais atitude, com mais até se expondo mais no jogo, né, arriscando mais, porque não adianta, você vai ter que em algum momento também correr riscos, né, arriscar, mas sem perder a confiança caso não dê certo ali a tomada de decisão. Só que aí, nesse arriscar também, o Foz acabou explorando muitos contra-ataques, e eu acho que isso que tem que evitar. Esse tipo de postura do adversário, de ficar jogando por uma bola, de ficar esperando ali a oportunidade e acabar surpreendendo o Coritiba no Couto Pereira, né? Porque acaba tendo um impacto grande, né? Jogando diante do seu torcedor. A bola rola às 6:30 da noite no Couto Pereira. A partir das 5 da tarde, nosso time te espera. FM 107.1, YouTube Jovem Pan News Paraná. E também agora com a novidade, o aplicativo RIC Rádios, para você acompanhar esta partida.